conseguiu. Só tomar cuidado, pessoal, para que essa busca incessante pelo método não gere o efeito contrário. Ao invés de te aproximar de Deus, vá fazendo com que você se afaste. Eu lembro, sabe Renan Maia, teu afilhado? A gente uma vez conversava sobre a história de ir à missa todos os dias. O Renan, professor, trabalha, tem filhos para criar, ele disse, cara, eu não tenho condições de ir à missa todo dia. E uma pessoa disse para ele que isso era um pecado, que ele não poderia, não sei o que, tarará, tarará. Veja, o método pelo método não funciona. A gente precisa ir além. É a mesma coisa com a moral, é a mesma coisa com a doutrina católica. Contudo, não adianta você ficar ali com aquela forma, aquela coisa toda formalzinha, sem que você se aprofunde nas coisas. Eu vi você não pode ser vazio de Deus procurando a Deus. Isso, eu vi uma frase essa semana, eu esqueci o nome do físico, depois a gente pode até ler aqui, que é uma frase muito bonita. Mas ele dizendo assim, pra gente não matar a nossa curiosidade em matéria de estudo. Eu vou parafrasear. Bicho, não canse de tentar, por meios lícitos, é óbvio, procurar ter uma relação com Deus. Pode funcionar para você de um jeito que para mim não funciona, pode funcionar para Glaucio de um jeito que para Rodrigo não vai funcionar, e que para Eduardo não vai funcionar. Mas assim, é importantíssimo nós pararmos e dizer, tudo bem, hoje eu não consegui rezar o terço. Não é por isso que eu vou entrar no mundo de... Ou vou deixar de rezar. Não, amanhã você tenta de novo. Não consegui fazer isso hoje. Amanhã você tenta fazer de novo. Deus sabe do seu coração. Ele sabe mais do que qualquer pessoa. Ele sabe do seu coração. Não, e quer resolver essa questão? Leia o livro de São Maria de Monfort sobre o Rosário. Segredo da verdadeira oração. Rosário. Sim. Cara, você vê... Porque lá ele fala sobre essas dificuldades, de você não conseguir nem rezar uma Ave Maria com atenção. Só mesmo que você não esteja com a sua atenção, né? Como a gente estaria em casa, sentadinho de joelho. Mas a Virgem é louvada pela sua Ave Maria. O diretor, com razão, vai chamar minha atenção, porque hoje eu realmente estou falando muito. Como as últimas semanas eu não vi, eu acho que eu estava com saudade de falar. Mas outro dia, eu tive uma reunião com um rapaz lá de Minas Gerais, chamado Vicente, cara fantástico. E ele estava meditando, bicho, sobre a praticidade dos mistérios do Rosário na nossa vida. E ele estava colocando assim, mistérios dolorosos se relacionam, de certo modo, com o casamento. Os mistérios gloriosos se relacionam com tal aspecto da sua vida. Os mistérios gozosos se relacionam com tal aspecto. Claro que a gente não tem que fazer um império dos símbolos, mas os símbolos são importantes. Eles nos cativam de alguma forma. E essas simbologias são fundamentais. Quando você entra dentro de uma igreja, você vê um crucifixo. Algo te chama a atenção naquilo ali. Né? Quantas pessoas não se converteram na história simplesmente porque entraram dentro de uma igreja e viram um crucifixo? Quantas conversões não aconteceram de modo imediato? Não é por acaso, sabe, que essas coisas vão sendo colocadas assim, dentro de uma igreja. Não é por acaso que você entra dentro de uma igreja medieval e vê aquela estrutura inteira. Eu entro, bicho, por exemplo, dentro de uma, sei lá, passo ali na catedral. Fico pensando, meu irmão... Como é que botaram isso aqui? Como é que os caras... Imagina, claro. E outra mármore, acho que quem é aqui de João Pessoa vai saber disso. Você tem que pegar a pedra lá de baixo, lá de baixo da ladeira, subir com a pedra, colocar palmo a palmo, o crucifixo, esculpir um altar, criar uma torre. Cara, você começa a pensar, isso no século XVII, no século XVIII. Você vê, cara, como é que pode? E as colunas de mármore? Sim, você fica assim, como é que essas pessoas colocaram isso aqui? Tu imagina, pô, como é que hoje construíram é só Notre Dame? Concreto e pronto. Como é que construíram a Basílica de São Pedro? Não foi construída, pessoal, com o auxílio de da Milão. grande tecnologia hoje em dia, não. Você olha para aquilo ali, você vê, e você pensa no esforço de quem colocou. Imagina quantas almas não se salvaram só no processo de construção daquela igreja. Quantas não se converteram? Né? Eu só vi até hoje uma igreja, um rapaz fazendo os contornozinhos no altar lateral, que foi lá na Santo Antônio Menino Deus. Cheguei uma hora lá de tarde, tava o rapaz contornando, pintando. Ainda existe gente que faz isso? Faz tempo, não faz? Faz. Porque descaracterizaram a igreja. Não, mas Não é porque era no altar das os laterais. laterais ainda estão lá. Não, aqueles lá de frente, né, do altar, eu vi ele fazendo o segundo, que não tinha, ele fazendo todinho e tal. Caramba, existe gente que realmente faz. Então você vê que Assim, se perdendo cada vez mais, né? Pronto, você pega a Catedral de Milão, por exemplo, você pede hoje, hoje quem é que consegue fazer aquilo ali? É lindo, né, velho? Uma imponência no negócio. Não, linda, você sabe, linda é a Catedral Nova de Rio Grande do Norte. Que é horrível. Eu entrei ali. Pelo amor de Deus. Que parece uma garagem. É de Brasília, aquele. E do Rio. Então, mas essa coisa aí de... É feio. Né, para o nosso tema, né?
Então, o advento, de fato, ele é esse tempo de espera e de esperança. E a gente medita muito, a gente pensa muito na esperança como uma coisa do futuro, mas a esperança ela tem muito mais a ver com a vertical do que com a horizontal, entendeu? Não, é uma força que nos é dada por Deus, que é vinculada à onipotência divina, para que a gente viva o hoje. Eu nunca esqueci uma coisa que o padre Paulo Ricardo falou sobre a coisa sobre o celibato. Ele disse, ó, gente... Vive-se dia a dia, né? Ele fez, seminarista, você que tá assistindo, entenda o seguinte, o celibato não é uma coisa que você liga na tomada, não. Entendeu? Se você parar e pensar, caramba, como é que eu vou viver 40 anos, entendeu, sem sexo, você desiste. Ele disse, não, é hoje. Eu vou ser casto hoje. E amanhã? Eu vou ser casto amanhã. Entendeu? É como você dizia, se preocupar com, né? Você vai se preocupar com as coisas de amanhã, sempre você tem que se preocupar hoje. Exato. Não se preocupe com os dias de amanhã. Então, se as penitências ali da quaresma, né, são as mais conhecidas, enfim, o jejum, né, a penitência, mortificação corporal, não. As penitências do advento, elas são mais caracterizadas, não que não possa fazer as penitências clássicas, mas as penitências do advento são mais caracterizadas pela vigilância. Nós esperamos o Cristo que vem. Né? Então, por exemplo, aumentar seu tempo de oração, de silêncio, tirar o sono, um pouco o tempo do seu sono. Um livro certo? Bom para você ler sobre a vinda do Nosso Senhor, nesse tempo agora, é o livro de Isaías. E note, Rodrigo, que para não parecer que a gente está se contradizendo. Para não parecer que a gente está se contradizendo. Pessoal, o método ele tem a sua importância. Eu só estou dizendo para vocês tomarem cuidado para ter um método da Santa Missa, né? Porque não cair no moralismo. Não se frustrarem quando vocês eventualmente não conseguirem fazer uma coisa e desistirem de fazê-la. Bicho, eu vi muito isso acontecendo com colegas meus. Isso aí que tu tá falando é o rigorismo religioso. Mas isso, Rodrigo, é uma prática tão nefasta que se estende para tudo. Eu já vi pessoas que, sei lá, começaram a estudar hoje. E o caba chega e quer acompanhar o mesmo ritmo de leitura que um caba que já lê há 50 anos. Velho, você não vai. Mesmo conhecimento. Não, tudo bem, relaxa, senta lá e vai fazer o seu processo aos poucos. Vai fazendo as coisas aos poucos. É assim, a gente que já lutou karatê, você mais do que eu, que é faixa preta, bem sabe como é a persistência. A repetição. Que faz com que a gente aprenda e não necessariamente. Tem dias que a gente falha. Tem dias que você vai baixar a guarda, vai tomar um murro na cara. Tem dias que você vai. Que tem que levantar. Exato, mas você tem que prosseguir ali. Eu acho isso assim muito pedagógico. A arte marcial nesse sentido, para a vida. Né? A forma da disciplina. Esse esforço da gente continuar, mesmo quando tá doendo, quando tá machucando, eu acho fundamental. Enfim, mas. Então, essa questão, pessoal, da vigilância, não é? Porque Nosso Senhor vem. Tem outra frase lá, aquela frase lá conhecida do São Máximo Confessor. Os idiotas clamam a misericórdia de Deus o dia inteiro e quando ela aparece, eles não a reconhecem. Né? Então, essa é realmente pesada, porque Deus nos visita a todo momento. A todo momento. É porque às vezes a gente acha que ele vai nos visitar da forma que a gente quer. Se a gente ver bem direitinho, a cada piscar de olhos, ele tá cuidando da gente. Aí entra na providência, né? O mistério da providência, né? Eu lembro... Mas pode falar primeiro, porque eu ia dar um exemplo aqui. Eu ia dizer a Eduardo, mas não precisa não, Eduardo, colocar ali. Mas eu ia falar sobre o site do Vaticano, que é uma preciosidade. E que vocês podem, pessoal, simplesmente meditarem os 4 domingos do Advento com as homilias de Pio XII. Sim, vocês podem meditar com as homilias de Pio X, de Pio XI, de Gregório XVI, sabe? E para quem fala inglês ou italiano, então, para quem consegue ler em latim, você consegue meditar com praticamente todos os papas da história, entende? Então, assim, tesouros gratuitos, simples de nós acessarmos, que estão ali ao clique de nós querermos. Bicho, é aquele negócio, né? Você quer aprender? Aí você diz assim, quero aprender. Você quer mesmo, velho? Você quer mesmo aprender? Se você quer, você consegue. Esses filmes de luta, essas coisas todas, eles são muito bons nesse sentido aí. Às vezes a gente analisa pela galhofa, né? Mas o próprio Rock Balboa, a gente pode tomar como exemplo disso. Ele diz até, né, no Creed, quem venceu o Apolo foi o tempo. Mas o Rock também se esforçou um bocado para vencer o Apolo. A dor, o sofrimento, a repetição, a vontade de querer e de colocar em prática aquele querer. E não só o ideal de querer, que é o que muita gente quer. Não, eu tenho o ideal de que as coisas funcionem assim, contanto que
não dependam de mim. Né? A questão da meta, né? Não por Isso. acaso São Paulo Apóstolo fala o quê? Ele compara a corrida cristã a de um atleta, né? Tem que completar a carreira e Só pra guardar a fé. internar pra gente ir pro tema do Eduardo. Os atletas. Meu Tu me- tema? Lembra bem? Não, uma vez eu aí, dei pausa. É só lembrando. Santo Afonso Maria de Góis tem uma frase que diz assim: quem reza se salva, quem não reza se condena. Né? Sim. E Dom Henrique Soares ele dizia o seguinte: olha, quem não reza, quem deixa de rezar, mesmo que não queira, se torna um ateu na prática. Você vai perdendo a fé aos poucos, você não tem Isso força. entra Vai aquele perdendo, diferentismo perdendo. social que a gente fez menção. É porque, assim como as virtudes ensinava o velho Aristóteles, né? Assim como as virtudes, a fé você tem de exercitar. Tem como eu ser Né? seu amigo se eu não me relacionar com você? Exato. Como é que eu Né? vou. Eu só vou ser Como é amigo que eu vou de me Deus se eu manter- relacionar com ele. Como é que eu vou me manter amoroso e tal se eu não pratico o amor? Meu amigo, já dizia a velha frase: quem treina quer jogar. Uhum. Né? Se eu tô me exercitando, se eu quero ser virtuoso, Deus vai colocar situações na minha vida Pra para que eu trabalhar, exercite essas minhas virtudes. Mas ele só dá problema, viu? Porque Não, tem ele- que ser por aí. Enquanto você não é perfeito, meu filho, tudo vai ser Quem problemático. sabe o Tudo vai caminho ser não é a defeituoso. gente, é ele, né? Tudo vai ser defeituoso, né? Tudo vai ser um problema pra você, porque é esse processo de nós deixarmos de ser egoístas. Eu lembro, eu até dei uma aula recentemente lá no Instituto sobre a Providência Divina, e quando eu li essa história, assim, achei muito interessante. Foi num site católico, inclusive. Eu vou resumir. História real. Lá nos Estados Unidos, assim, nos anos 20, salvo engano, tinha lá no rio Mississippi, né? E aí tinha um trem. Tava chovendo muito, muita névoa, e vinha esse trem lá e tal. Aí o cara lá, o foguista, o cara ficava enchendo lá de lenha, né? Ele olhou e viu alguém se balançando assim, com os braços. Batia a luz do farol do trem, né? E alguém se balançando assim. Ele disse: tem uma pessoa. Vamos parar o trem. O maquinista disse: você é doido, se você parar esse trem e não for nada, seu emprego já era, já sabe. Ele disse: caramba, eu vou parar. Pode ser uma pessoa acenando. Uhum. Ele parou o trem. Já sabendo, se não for nada, tô lascado. O que era? O farol tava quebrado, tinha uma abertura no farol e uma borboleta tinha entrado. E era a sombra da borboleta projetando na névoa e parecia uma pessoa assim. O cara olhou pra ele e disse: filho, meu amigo, desculpa Já aí, vamos foi. voltar. Aí quando a gente voltar, já sabe, né? De noite tudo escuro. Aí ele então vamos retomar. Quando eles entram no trem que vão partir, eles escutam lá na frente a ponte do rio Mississippi, por onde eles passariam, desaba. Todo mundo morreria. Veio uma mulher para eles assim, né, quando eles escutaram tudo. Ele disse: minha senhora, nós acabamos de ser salvos por uma borboleta. Ou foi a providência divina? Olha o que ele falou. Até arrepio com essas coisas. Então, pessoal, muitas contrariedades que ocorrem na nossa vida, na verdade, são formas de Deus nos salvar. Por que eu tenho isso na. A gente nem Não sei entende, né? por Até quê. coincidência, não? Não, cara, assim, não sei por quê. O acaso da vida. E não é que eu não fique bravo, mas tu tá indo pra parar, tu perdeu um ônibus. Toda vez vem na minha cabeça isso. Vai acontecer alguma coisa que não era pra eu estar lá. Toda vez, velho. Assim, eu fui, sei lá, isso não é... Não é Como é justificando, que- por exemplo, quando o cara é desleixado, não, é justificativa. Não é, tipo assim, não é... Aí você sendo faz tudo certo, supersticioso, mas não. eu sei. Mas às vezes, acontece demais. Eu falei isso com Débora outro Se dia. você e Débora perdeu porque ficou... você dormiu tarde e se atrasou, culpa sua. Né? Não foi, né? Débora fica fazendo galhofa comigo, mas, bicho, isso é curiosíssimo. Desde que eu fui coroinha de 2010 até mais ou menos 2020. 10 anos. E às vezes a missa terminava e eu tinha que voltar, não raro, tarde da noite, lá da Santo Antônio pra casa. Não era incomum. Sem sacanagem, não era incomum. Toda vez vinha um cachorro perto de mim. Bicho, do nada, pô. Eu olhava assim. Porque se reconhece, né? Os animais se mas reconhecem, né? eu fiquei até, mas assim, Pegou longe de dizer, né, que não tem alguns Você aí se que São sentia João Bosco seguro tinha com a companhia do cachorro? Então, né? mas é isso que eu ia dizer, velho. Era um negócio curioso, porque, tipo assim, não é a questão do cachorro em si, não. É quando o ser humano tem disso, né? Você tá acompanhado ali. Você naturalmente se sente, beleza, eu tô aqui de boa, eu ia brincando com o cachorro e tal. Às vezes o cabo se livra de alguma situação porque tava brincando com o cachorro pra várias coisas. São tipo os mimos de Deus, né? E isso Se eu aí sou cuidado. Livrou de tipo uma assim, cena por causa de uma borboleta. Cara, os lírios do campo, ele diz mas os detalhes dos lírios do mas campo, assim, ele cuida. isso é... Meu Deus, pessoal, pelo amor de Deus, longe de mim tá dizendo que os cachorros são santos, são enviados por Deus.
Eu só tô falando que é um fato que se Daí repete é o povo muito. da teologia da É libertação. uma curiosidade, na É verdade. uma coisa assim, aí eu fico pensando, e, rapaz, mas toda vez que eu tô vindo por um vale, sabe, Vale das Sombras, Sim. aparece um diabo de um cachorro. É muito comum mesmo. Mas pode acontecer, É. de ser de fato enviado por Deus em certas situações Até para que o cara não porque- se ferre. Diz Pode essa acontecer. escritura que quando você sai em missão, E aí só, eu nunca Deus fui tá assaltado. na sua casa. Eu nunca fui assaltado. Não sei até quando. Vamos mas andar eu sempre- juntos para que sempre Eu tenha a até primeira vez. brinco com minha mãe, dizendo, mãe, meu santo é forte. Não preocupe, não. Não, É, mas... então, pois é, Então, né? esse cuidado de Deus, né, pessoal, assim, nas entrelinhas, a gente olha sempre os grandes milagres, mas, assim, tem pequenos milagres ocorrendo a todo momento. Nós estamos respirando, vivos, né, um grande milagre e a gente esquece de agradecer a Deus, por quê? Porque cai no corriqueiro, no comum. Pra pensar como como algumas coisas são assim banais. Bicho, outro dia eu tava saindo da UFPB, teve uma senhora que morreu, cara. Eu sei dessa história, eu fiquei sabendo. Também. Atravessando. Tipo assim, mas, bicho, isso acontece mais vezes do que a gente pode perceber no dia a dia. Como é fácil. Como é fácil nós perdermos a vida com qualquer coisa. Eu tive uma chefe A vida é só um suspiro. que ela foi dormir. Cara, isso é. Assim, tipo, ela foi dormir e ela me dava carona pra casa. E aí ela disse, ó, Felipe, eu vou sair mais cedo e tal. No outro dia saí mais cedo que ela teve um infarto, velho. Morreu. Tipo, eu tenho... Era isso que eu ia te dizer, Eduardo, mais cedo. Eu adoro estudar certas histórias do crime, mas eu tendo a ficar muito impressionado com aquilo. E afeta o meu sono, velho. Eu fico muito... que passei semanas Principalmente se for sem perto da dormir hora de direito. dormir. Aí eu fiquei ali, caramba, bicho. Eu posso simplesmente não acordar. Como é fácil você perder a sua vida, assim, por nada, entendeu? E aí você começa a pensar, você vai meditando, né? Bicho, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo, como isso não vai valer de absolutamente nada Eu acho na que hora é fatídica, muito bom entendeu? ver o exame de consciência noturno, cara, disso. Mas eu não tô... Você refletir sobre o pensa bem assim, e o mal porque- que você... A gente Retiro da tem boa morte. A gente tem uma arrogância durante a vida tremenda que a gente não percebe como nós somos frágeis. Como é fácil qualquer coisa que aconteça. Às vezes a gente é menos resistente que uma formiga, pô. Acho que É vai ver mesmo. pra sempre, né? gente? Às vezes a gente é menos resistente que uma barata que você pisa assim e mata. Não é só pensar sobre isso, entende? Às vezes o cabo entra, desculpa, como Jackson de Figueiredo, tava pescando com o filho dele, morreu afogado, pô. Tipo assim, você fica pensando na banalidade como essas coisas acontecem. E como pode acontecer com qualquer um. Entende? Por isso que tá lá a imagem, lembra a imagem de Santo Expedito, que tem o corvo, né? E tem Sim. o de Ecrás, né? Não é hoje. Bom dia. Meu amigo, o tempo de conversão é hoje. Ah, não sei quando, não sei o quê. Talvez você não tenha esse tempo. Tu Tá, sabe, Nosso Senhor diz, ó, sabe resumir você a história junta- dele rapidamente? Não, então, você junta. Veja, Nosso Senhor diz lá no Evangelho, né? Você, aquele que junta nos celeiros, né? Ele vem no tempo assim de tolo. Tipo, você juntou Sim, pra sim, quem? como no Né? Evangelho. Pra quem? Entendeu? Você juntou pra ninguém. Porque Santo Expedito era bem assim, né? Ele ficava sempre naquela, né? Vou me converter hoje. Aí aí passava. Era engraçado toda vez que ele fazia meditação sobre se converter, aí passava um corvo, né? Fazendo cras, que né? Tinha essa alusão de. Podia, né? Na verdade. Não, cras era Sim, tipo assim, é, amanhã. exato, era um pouco Aí ele pensava, vou me converter, aí passava o corvo, cras, aí ele, amanhã. Não sei o quê. Só que aí teve um dia que ele decidiu e disse, não, hoje. Aí parece que tem uma alusão a essa questão dele pisar no corvo, né? E- Pra dizer Sim. hoje. Né? Santo Não Agostinho também passou por isso, né? Vamos converter, senhor, mas depois, amanhã. Aí depois vem, confissões tarde te amei, né, senhor? Tarde te amei, E as exatamente. pessoas Né? olham pra essa frase, e eu mesmo me policio muitas vezes, que às vezes você olha pra essa frase, você chega assim na confissão, e você, depois, tarde te amei, mas aí você começa a pensar, meu Deus, tarde te amei, aí quando vai pensando no teu julgamento, diz, então, Muito tarde, né? a coisa só vai ladeira abaixo. Tem também até um caso. Tem até um Tem caso também de São Francisco de Assis, né? Ele visita um cara que o convida pra cear na casa dele, permanecer na casa dele, né? E vem Nosso Senhor aparece, vem um anjo e diz, olha, vê esse aí que acolhendo muito bem, assim, os padres e tudo mais. Eles, ó, ele vai, tipo, gostou enfim, ele como anfitrião e tudo mais, sim. Esse homem aí vai pro inferno. Se ele não
São Francisco diz ao sujeito, no outro dia, ele se acorda em sonho, eu acho. E diz, olha, você tá... Não diz assim, ele vai morrer e vai pro inferno. Entendeu? Se ele não mudar. Aí São Francisco acorda de manhã, entendeu? Vai falar com ele na hora da comida. Imagina o apetite do rapaz como é que ficou, né? Tipo, aí diz a ele, ó, você vai morrer hoje de tarde. Eu tô avisando a você pra você se converter. O homem vai se converte de fato, entendeu? Se ajoelha e tal, e ele de fato morre depois. Né? Então, a graça que Nosso Senhor deu, não é a esse homem. Sim. O amor de Deus por aquela pessoa, né? Pois é. Isso me lembra também aquela história do Antigo Testamento, né? Em que. Não lembro quem foi agora, que fala, né? Você tá com uma ferida e você não vai conseguir cicatrizar, você vai acabar morrendo. Então, vai cuidar das tuas coisas que tu vai morrer. Aí o cara vai e começa a chorar bastante. Vocês sabem que história é essa do Antigo Testamento que eu tô falando? Aí ele começa a chorar bastante e tal. Aí, de tanto ele chorar, aí o profeta é relembrado, né? E diz assim: olha, teu pranto aí, o Senhor viu teu pranto e não sei o que, vai dar Compadecido, né? se compadeceu e tal, aí pediu pra fazer um remédio assim, assado, pra você colocar na perna, porque aí agora você não vai morrer mais não. E aí? Né? É a coisa. É tipo assim, ó. É contraditório mesmo. Dizer, Nínive Senhor- também é uma situação igual. Jonas, né? Jonas. É dizer, não, Senhor, olha, eu quero mostrar que eu te amo, que a conversão é isso, né? Eu quero mostrar que eu te amo, mas só amanhã. Você tá amando coisa nenhuma, né? Diz, não, eu te amo, mas assim, eu só quero te amar, na verdade, ano que vem, sabe? Faz zero sentido, né? Isso aí, zero sentido. Claro, aqui nós não estamos desconsiderando, assim, os casos dificílimos, né? Assim, a circunstância de vida de cada um e o esforço que Deus vê no coração de cada um para se converter. Não a regra aqui farisaica que a gente tá passando, olha, se você não for igual a mim, entendeu? Você está no inferno. Não é isso. O principal, eu sei que Pacem Domini.